Muito bem, vamos iniciar o nosso grupo de questões da FCC, todas tiradas de provas de concursos anteriores. Então, um material assim extremamente didático, direcionado mesmo para uma prova da FCC. E da seguinte forma, antes de cada questão, é uma técnica que eu uso aqui em todas as turmas de exercício que eu faço, eu coloco muitas vezes apenas uma introdução teórica rápida, um detalhezinho, para que facilite o entendimento da resposta que vocês vão ter que dar naquela questão. E mais, eu dividi esse conteúdo todo, peguei as provas anteriores e dividi por assunto: tributos, competência tributária, imposto da competência privativa, legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário, administração tributária, lei complementar 24, lei complementar 105. Então, questões a respeito todas as questões de provas, mas selecionadas de acordo com o assunto. Ok? Maravilha! Então, vamos lá. Estas, só para uma informação para vocês, essas foram as provas utilizadas, né, de 2018 até 2011, e às vezes tive que fazer alguma adaptaçãozinha, a última de 2011, porque não é tão fácil assim, não é tão, vamos dizer assim, vasto o número de questões, não é tão grande o número de questões de direito tributário da FCC. Então, fomos pegando provas, pegamos as mais recentes, 2018, 2017, por aí afora. São estas provas, só para que vocês saibam, baseado em que esse trabalho foi feito. Ficou um trabalho bem legal, bem didático, vocês vão gostar, vão aprender. Não é importantíssimo fazer turma de exercício, é importantíssimo saber como isso tudo que a gente viu na parte teórica, como que pode ser cobrado, e de uma forma muito objetiva, porque são todas questões de prova. Ok? Inclusive, aquela que tem algum detalhezinho discutível, eu a mantive na íntegra, exatamente para vocês observarem que podem, né, se deparar com situações desse tipo. Legal? Muito bem. Então, as primeiras questões dizem respeito a tributos. Aquele nosso primeiro módulo eu dividi exatamente de acordo com os módulos teóricos que nós vimos aqui. Então, como eu disse, antes de cada questão, se eu achar necessário, eu coloco algum detalhezinho teórico para que vocês possam assimilar melhor a questão e responder melhor junto comigo aqui. Então, vamos lá. A não cumulatividade é uma característica do ICMS. Vocês sabem que, vamos imaginar que o ICMS é de 10%, se houve aqui uma venda de 1.000 e lá uma venda de 1.300, 10% de 1.000 vai gerar um débito aqui de R$100, que vai gerar um crédito de R$100 lá para abater do débito de 130, que é 10% de 1.300, e o estabelecimento vai recolher efetivamente 30. Então, observem que a não cumulatividade, ela significa, na verdade, que cada contribuinte só vai pagar sobre o preço que ele adicionou para vender. Ok? Então, a loja adicionou R$300 ao preço que comprou, 10% de 300 é 30 que ela vai recolher. Ok? Peço assim, desculpa por estar sentado aqui, eu não gosto de dar aula sentado, acho muito ruim, mas eu estou com o pé machucado. O atleta é fogo, né, visado, o goleador do time é sempre visado, o calcanhar toda hora ali, brincando, nem jogo bola mais, mas não sei nem o que aconteceu. Aliás, sei sim, 61 anos de idade, esse é o problema. Peguei uma inflamação no tendão do pé que está difícil de curar, está difícil. Aí eu estou aqui sentado, não gosto, mas me desculpe até, mas é a solução. Mas vai ficar legal, o custo está bem bolado, vocês vão gostar. Bom, então, essa é a não cumulatividade do ICMS. Vamos lá. Primeira questão. O ICMS é um imposto não cumulativo. Isso você sabe. Aliás, você sabe mais do que isso. Você sabe que terão que ser não cumulativos o ICMS, o IPI, os novos impostos da competência residual e as novas contribuições para a Seguridade Social, contribuições sociais residuais. Estes são os 4 tributos para os quais a Constituição exige a não cumulatividade. Outros até podem ser, mas esses obrigatoriamente o serão.
Então, o ICMS é não cumulativo por expressa determinação constitucional. A Lei Complementar número 87 estabelece no CAPT, a Lei 87 é a Lei Candir, que estabelece normas gerais relativas ao ICMS aplicável a todos os estados e Distrito Federal. Estabelece que o direito de crédito, né, ou seja, esse estabelecimento, por exemplo, teve um débito de 130, que é 10% de 1.300, mas teve um crédito de 100, só não posso cair aqui, um crédito de 100 relativo à etapa anterior, que vai gerar um imposto de 30. Então, ele está se referindo exatamente a este crédito de 100 relativo à etapa anterior. Então, para efeito de compensação com débito, né, o direito ao crédito para efeito de compensação com débito reconhecido ao estabelecimento que tem recebido as mercadorias ou para a qual tem sido prestado o serviço, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, a escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. E a legislação ainda exige que seja documento idôneo, escriturado no prazo certo e informado nas guias de informações. Muito bem. De acordo com o parágrafo único do artigo, adrede mencionado, o direito de utilizar o crédito do ICMS extingue-se depois de decorridos, minha gente, prazo em direito tributário é 5 anos. Não tem como errar. Ah, vou errar, não consegue, impossível. Prazo é de 5 anos. Só tem um prazinho de 2 anos em todo o direito tributário, que está lá no artigo 169 do CTN, que é aquele prazo para recorrer de uma decisão administrativa que tenha negado a restituição pedida de um tributo indevidamente pago. Aí ele vai ter 2 anos para recorrer judicialmente da sentença administrativa que negou a restituição. É o único prazo de 2 anos em todo o direito tributário. Então, o prazo aqui é de 5 anos, isso é muito fácil. Mas acontece o seguinte, o documento fiscal, ele tem a data de emissão, a data de saída, no canto superior direito, e anotado no verso, quando entrar no estabelecimento destinatário, a data de entrada. Certo? Muito bem. Então, esses 5 anos serão contados a partir de quando? Esse é o grande detalhe. Então, vamos lá. 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que a mercadoria ou o serviço forem recebidos? Não. Primeiro dia do exercício seguinte é a contagem do prazo decadencial para se fazer o lançamento, lá do artigo 173, inciso 1 do CTN. B, 3 anos contados da data de entrada, 3 anos não precisa nem ler. 5 anos contados da emissão do documento fiscal, essa é a nossa resposta. Ok? Então, observe que, embora a gente tenha 3 datas na nota fiscal, data de emissão, data de saída e anotado no verso a data de entrada no estabelecimento destinatário, os 5 anos para pleitear a restituição são contados da data da emissão do documento. Portanto, o nosso gabarito, letra C. Na D e E, 3 anos, não precisa nem ler. Prazo em direito tributário é de 5 anos, ressalvado aquele de 2 anos do artigo 69 que eu acabei de dizer. Ok? Maravilha! Vamos lá. Na próxima questão, eu quero fazer uns comentários aqui. Essa é uma situação em que há uma operação que destine a outros estados energia elétrica e lubrificantes combustíveis derivados de petróleo, destinados à comercialização ou industrialização. Nesse caso, a saída não é tributada porque é imune, está previsto uma imunidade na Constituição, e não há incidência na entrada, também no estado destinatário, nem no destinatário. É óbvio, porque na saída vai ser tributado, se for uma saída interna. Então, um posto de combustível no estado do Rio de Janeiro está comprando combustível de São Paulo para vender o combustível. Então, as duas, a saída e a entrada, não há incidência do imposto. A saída é imune e a entrada também. Não há incidência do imposto. Certo? Vai haver na futura saída. No entanto, se for uma operação que destina a outro estado energia elétrica, lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo para consumidor final, contribuinte ou não, uma empresa de ônibus no Rio de Janeiro está comprando combustível de São Paulo para utilizar nos seus próprios ônibus. O negócio dela não é vender combustível, ela está comprando combustível para usar, para consumo. A saída não é tributada, continua sendo imune.
mas a entrada é tributada pelo estado de destino pela alíquota interna. Certo? E o faturador, na verdade, é na entrada no estado, não é nem do destinatário, é no estado. Esse é o nosso badalado, conhecidíssimo, conversadíssimo ICMS monofásico, que é exceção ao princípio da legalidade, que pode ter suas alíquotas alteradas por convênio entre os estados, é exceção à anterioridade, não há necessidade de esperar o exercício seguinte para aumentar suas alíquotas, há necessidade de esperar 90 dias, porque não é exceção à noventena, mas é exceção à anterioridade. Então, é o badaladíssimo ICMS monofásico. Então, vamos lá. Questão número 2. Uma distribuidora de combustíveis da Bahia vende gasolina para um posto de gasolina, vende para um posto de gasolina de Tocantinópolis, em Tocantins, que vai comercializar o produto. Então, olha só, a situação é essa daqui, ó, destinados à comercialização e industrialização. Não vai haver incidência aqui, nem lá. E para uma empresa prestadora de serviço de transporte intramunicipal de Porto Nacional, Tocantins, que vai utilizá-lo para as suas prestações de serviço de transporte. Aí já é o nosso badaladíssimo, o ICMS monofásico, que é esse aqui. Vai para consumo, certo? Muito bem. De acordo com a Lei Complementar 87, nas remessas que a distribuidora baiana fizer para essas duas empresas, a remetente, ele diz respeito à Lei Complementar 87, mas é baseado em dispositivos constitucionais, evidentemente. Então, vamos lá. Letra A. A pergunta dele, ele diz o seguinte, ó. Nas remessas que a distribuidora baiana fizer para estas duas empresas, a remetente, letra A. Letra A. Não se debitará nem recolherá o ICMS para o Estado da Bahia, nem os adquirentes tocantinenses deverão se debitar ou recolher, já está errado, porque no caso do ICMS monofásico, sim. B. A remetente deverá se debitar e recolher o ICMS? Não, as duas saídas são imunes. Tanto como para a comercialização, quanto para o ICMS monofásico. O ICMS monofásico vai ser cobrado lá na entrada. A saída é imune. Letra C. Não se debitará a remetente nem recolherá ICMS para o Estado da Bahia, mas na qualidade de contribuinte deverá debitar e recolher o imposto a favor dos cofres de Tocantins pela entrada do combustível neste Estado relativamente às aquisições feitas pelas duas empresas, não. Dois erros. Primeiro, que ela não seria contribuinte, seria responsável, porque o contribuinte é o destinatário. E só vai haver no caso que está sendo mandada para consumo. Letra D. Deverá, de um lado, se debitar e recolher o ICMS para o Estado da Bahia, não precisa nem ler o resto, as saídas são imunes. E a letra E. Não se debitará nem recolherá o ICMS para o Estado da Bahia. Perfeito. Mas o prestador de serviço de transporte intramunicipal, na qualidade de contribuinte, deverá pagar o imposto ao Estado de Tocantins pela entrada do combustível nesse Estado relativamente às aquisições efetuadas por ele. Exatamente, é o nosso badaladíssimo, conhecidíssimo, conversadíssimo ICMS monofásico. Não há incidência na saída, mas na entrada vai haver incidência. Ok? Então, o nosso gabarito, letra E. Então, minha gente, isso é dispositivo constitucional. O examinador chamou a Lei Complementar 87, fez referência à Lei Complementar 87, porque a Lei Complementar 87 trata desse assunto em função de que a Constituição assim estabelece. Muito bem. Para que a gente possa fazer a próxima questão, vamos só fazer um resumo rápido aqui das competências tributárias. Nós temos a competência privativa para instituição de impostos, 7 da União, 3 dos estados e DF, que é a mesma competência, e 3 dos municípios.
Temos a competência comum para a instituição de taxas e contribuições de melhoria. Todos, União, Estado, Distrito Federal e município, têm competência para instituí-los dentro das suas respectivas atribuições. No caso da taxa, quem prestar o serviço ou exercer o poder de polícia. No caso da contribuição de melhoria, quem realizar a obra de que decorra a valorização imobiliária. A competência especial para empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais, a competência é da União. Só tem um detalhe, eu coloquei 2 observações nos estados, DF e municípios, porque nós temos uma contribuição que é cobrada dos servidores dos estados, DF e municípios, para o custeio do regime previdenciário, que eles podem criar, e temos a contribuição para o serviço de iluminação pública, que é a competência dos DF e do Distrito Federal e dos municípios, né? Por isso essas 2 observações. Depois temos a competência residual para a instituição de novos impostos ou novas contribuições, é somente da União, mediante lei complementar. A competência extraordinária para impostos extraordinários é só a União, e aí é lei ordinária mesmo, pode ter fatirador e base de cálculo idênticos aos já existentes sem problema. E a competência acumulativa, que tem a União nos territórios federais com relação aos impostos estaduais, e se não for dividido em município, também os municipais, e o Distrito Federal com relação aos impostos municipais, já que é vedada a sua divisão em municípios. Então, esse é um resumo dos tipos de competência tributária, sempre chamando a atenção que estas denominações são denominações doutrinárias, né? São as mais usuais, mas o examinador não está obrigado a utilizar estas denominações doutrinárias. A Constituição não cita competência extraordinária, competência acumulativa, não. Ok? Bom, então vamos lá. Questão número 3. Ocorre o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, tanto os estados quanto os municípios brasileiros têm competência para instituir. Então, vejam que a pergunta foi muito clara. Ele quer tributos que sejam de competência tanto dos estados quanto dos municípios. Certo? Muito bem, então vamos lá. Letra A, empréstimo compulsório condicionado a aval da União, não precisa nem ler o resto, empréstimo compulsório competência só da União por lei complementar federal, certo? B, imposto sobre a propriedade territorial e predial urbana, isso é competência do município, mas não é do Estado, certo? Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública do município, do DF, enfim. Então não serve como resposta, porque nós queremos um que é de competência de ambos, dos estados e municípios. C, taxas em razão do exercício do poder de polícia, ótimo. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, maravilha. E contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefícios deste do regime de previdência própria de caráter contributivo e solidário. Perfeito. Certo? Então, esse é o nosso gabarito, porque estados e municípios têm competência para instituir estes 3 tributos. Legal? Na letra D, só para a gente ver o erro dela, tributos interestaduais e intermunicipais com a finalidade de limitar o tráfico de pessoas ou bens. Isso está vedado expressamente no artigo 150, inciso 5 da Constituição, proibição da limitação de tráfego. Ok? E na letra... Bom, acabei nem colocando a letra E, mas eu tenho aqui no material, na letra E, o imposto de transmissão causa morte e doação, você tem o material em Word, contribuição, o ITD é só de competência do Estado, né? Faltou a letra E aqui, maravilha. Bom, aqui, antes da gente resolver a quarta questão, vamos só dar lembrar de um detalhezinho, porque você sabe que o ICMS, o Estado tem que repassar 25% da arrecadação do ICMS aos municípios. E qual o critério desse rateio? Ok? Então vamos lá. Isso está na Constituição Federal. As parcelas das receitas pertencentes aos municípios, etc., serão creditadas conforme os seguintes critérios. 3/4, no mínimo,
na proporção do valor adicionado das operações relativas à circulação de mercadorias, etc. O valor adicionado, de uma forma mais geral, é o valor que foi arrecadado de ICMS pelo Estado dentro do território daquele município. E até 1/4, de acordo com o que dispuser lei estadual. Lei estadual. E, no caso do DF, lei federal, porque ele acumula competência. Mas é por lei estadual. Então, o que significa que ele coloca no mínimo 3/4, porque se não houver lei estadual, tudo será de acordo com o valor adicionado. Ok? Então vamos lá para a questão número 4. As participações dos municípios na arrecadação do ICMS são fixadas conforme os seguintes parâmetros. Primeiro, letra A. Lei estadual disporá livremente sobre os critérios aplicáveis para o cálculo das parcelas? Não. Na verdade, a lei estadual só poderá dispor de até 1/4 do valor a ser repartido. 3/4 terão que ser, no mínimo 3/4, de acordo com o valor adicionado. Letra B. São calculadas integralmente pelo valor adicionado? Não. No mínimo 3/4 e até 1/4 de acordo com o critério estabelecido em lei estadual. Pode ser renda per capita, pode ser população, pode ser área do município, seja lá o que for. Na verdade, pode até acontecer isso daqui, se a lei estadual não fixar um critério. Porque aí vai ser tudo de acordo com o valor adicionado. Letra C. São determinados pelos valores adicionados nas operações relativas a prestações de serviços e circulação de mercadoria ocorridos nos territórios municipais e por outros critérios fixados em lei estadual. Perfeito. Perfeito, é o nosso gabarito. Só lembra um detalhezinho, se for no território federal, não dividido em município, seria lei federal. Mas essa é a regra, letra C, o nosso gabarito. Mas vamos ver a opção D, o que diz. São fixadas pelos estados conforme critérios definidos por resolução? Absolutamente. É lei estadual e é só 1/4 que ele pode fixar. Letra E. São calculadas sobre 1/3 do tributo efetivamente arrecadado? Tudo errado. Conforme população local, áreas de preservação, etc. Na verdade, o critério não é de 1/3, o critério de 1/4 de como vai ser repartido esse 1/4 realmente depende de lei estadual, que pode adotar critérios tais como áreas alagadas, ou sei lá, áreas de preservação, ou população, ou área do município, ou seja lá o que for. Vai ficar de acordo com lei estadual. Ok? Então, o nosso gabarito, letra C. Bom, agora, para que a gente possa conversar a respeito da questão número 5, nós sabemos que existe a substituição tributária para operações subsequentes. O que é isso? Acontece que, quando o industrial ele é obrigado a recolher antecipadamente um imposto cujo fato gerador ainda não ocorreu, que vai ser a venda pelo varejista, quando o industrial vende para o varejista, ele já recolhe antecipadamente esse imposto que seria devido, vai ser devido, né, pelo varejista, se não for substituição, seria pago só pelo varejista. Só que como ele calcula antecipadamente, ele precisa saber qual a base de cálculo desse imposto devido por substituição tributária lá na frente. Ele vai ter que calcular antecipadamente, ele não sabe por quanto o varejista vai vender, certo? Então, na verdade, nós temos 4 possibilidades para efeito do industrial calcular a base de cálculo do imposto que ele vai recolher como responsável, na qualidade responsável, o imposto cujo contribuinte é o varejista, lá ele vai recolher antecipadamente o industrial. Então, quais são os critérios? Quais são são 4 possibilidades. A primeira é o somatório do valor da operação ou prestação própria realizado pelo substituto, que é o industrial, ou pelo substituído intermediário, o montante dos valores de seguro, frete, babá, e a margem de valor agregado. Então, quando o produto entra no regime de substituição tributária, a lei agrega a esse produto a chamada MVA, margem de valor agregado. Então, por exemplo, a margem de valor agregado para banana
30%. Então, se soma tudo isso aqui, o valor praticado pelo substituto, vamos botar banana, vamos botar um produto industrializado, café, café já, pó de café. Então, soma-se tudo, o valor praticado pelo industrial que produz, que é o substituto, o montante de valor de seguro, frete, e acrescenta a MVA fixada pela lei. Essa é a forma mais comum de se calcular, né? Agora, se o varejista vender por valor maior, o Estado não pode cobrar mais, se vender por um valor menor, também não. Quer dizer, não que não possa. O STF entende que não cabe restituição nem pagamento a maior. Ou seja, o cálculo através da MVA resulta no valor definitivo. Alguns estados admitem até essa restituição se não for vendido por um valor maior e a cobrança a mais, né? Bom, a segunda possibilidade, tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final ao consumidor único ou máximo seja fixado pelo órgão público competente, a base de cálculo do imposto para fins de substituição é o referido preço. Então, já há essa possibilidade. Terceira possibilidade, tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final ao consumidor único ou máximo seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária é o referido preço, conforme a gente já viu. Como terceira possibilidade de base de cálculo, tratando-se de mercadoria ou serviço para os quais haja preço sugerido pelo fabricante ou importador, este poderá ser utilizado pela lei. E existe ainda uma quarta possibilidade. Em substituição ao uso da MVA, poderá ser usado o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado relativamente à mercadoria serviço ou seu similar, em condições de livre concorrência, na verdade, utilizando-se o mesmo critério para cálculo da margem de valor agregado. Então, em resumo, nós temos 4 possibilidades. Primeiro, soma preço na venda do substituto, mais frete, mais seguro, acrescenta a margem de valor agregado. Esse é o mais comum. Se houver preço único ou máximo fixado por órgão competente, esse será utilizado ao invés do cálculo da MVA. Se houver preço sugerido ou fabricado pelo fabricante ou importador, este poderá ser utilizado pela lei. E, ainda em substituição ao MVA, pode ser utilizado o preço usualmente praticado, feito em levantamentos, da mesma forma, critérios de cálculo do cálculo da margem de valor agregado. Então, são essas 4 possibilidades. Muito bem. Então, vamos lá para a nossa questão número 5. A base de cálculo do ICMS, devido para operações subsequentes, em regime de substituição tributária. Então, é aquela situação em que o industrial vai recolher um imposto cujo fato gerador é presumido, ainda não ocorreu, vai ocorrer lá na venda pelo varejista, mas o industrial já tem que recolher antecipadamente, como consequência, ele tem que calcular um suposto preço pelo qual o varejista vai vender lá na frente. Então, ele tem esses 4 métodos. E é importante lembrar que o STF considera que se o varejista vender por mais, o Estado não pode cobrar mais. E se vender por menos, também não cabe restituição. Esse é um detalhe importante. Posição do STF. Embora alguns estados cobrem mais e aceitem pedido de restituição. Mas a posição do STF é nesse sentido. Bom, então, vamos ver, já sabemos que são as 4 possibilidades. O uso do MVA, se houver preço único ou máximo fixado pelo órgão competente, será ele. Se houver preço sugerido, pode ser ele. E pode também ser utilizado o preço usualmente praticado no mercado, obtido através de levantamento. Muito bem, então vamos lá. Letra A, só pode ser fixada pela administração tributária conforme os preços únicos ou máximos previamente determinados. Não, esta, na verdade, é uma possibilidade, que é essa possibilidade aqui, olha. Se houver preço, mas tem as outras, tem a primeira, que é a principal, que é o uso da MVA, soma isso tudo o uso da MVA, a terceira, que é o preço sugerido, que pode ser utilizado, ou o preço usualmente praticado. Então, a letra A está errada, que diz que só pode ser fixada pela administração nesses termos.
Letra B. Será fixada pela soma dos valores relativos à entrada do bem ou recebimento do serviço, incluído frete, seguro, encargos, com a margem de valor agregada, inclusive lucro das operações ou prestações subsequentes. É isso, é o uso da MVA. Essa, eu vou dizer assim, muitas vezes a gente tem que marcar a menos errado, a mais correta. Essa, porque pode, é uma das formas, é a principal, na verdade, a primeira que nós vimos, das 4. Só que, veja que na opção A, ele diz assim, só pode ser utilizada essa. Na opção B, ele diz que será fixada dessa forma. Certo? Dá a impressão também que ele está dizendo que só pode, mas vamos ver se há uma melhor. Por enquanto, a B é melhor. E a gente, as provas, eu já disse para vocês, eu faço questão de manter na íntegra como elas estão, né, porque para que você veja como é que isso pode ser cobrado. Então, essa pergunta ela pode ser a melhor, mas ela não está correta, porque existem as outras formas, não está totalmente correta. C. Será obrigatoriamente fixada pelo preço final ao consumidor sugerido? Não. Se houver esse preço sugerido, pode a lei determinar que seja utilizado. Letra D, só poderá ser fixada pela administração tributária por meio de pesquisa de preços finais? Não, essa é uma possibilidade. A última delas, a 4ª que nós vimos. E a letra E, não pode utilizar os levantamentos de preços praticados em mercado para a determinação da margem de valor agregado. Na verdade, é exatamente o que tem que ser feito. Para se calcular as margens de valor agregado de cada produto, se utiliza os critérios e se utiliza os mesmos para os preços usualmente praticados, só para a gente rever, que é essa 4ª possibilidade aqui, o preço a consumidor final usualmente praticado. Certo? Então, minha gente, a melhor resposta é a nossa letra B de bola. Porque as outras são excludentes, ou estão erradas. Então, esta é a melhor resposta, letra B de bola. Legal? Muito bem. Letra C. Perdão, letra C. O Bobinha está ficando doido. Minha gente, artigo 76 do ato das disposições transitórias da Constituição Federal. É a chamada DRU, que é fundamental para a gente responder essa próxima pergunta. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2023 30% da arrecadação da União relativa a contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas de RGPS, as contribuições de intervenção do domínio econômico e as taxas já instituídas ou que venham a ser criadas até a referida data. Então, é a chamada DRU, desvinculação das receitas da União. Então, a União pode pegar e se aplicar onde bem entender, quer dizer, em termos, né? Mas não tem que ser aplicada, por exemplo, a contribuição para a Seguridade Social, não tem que ser aplicada na Seguridade Social, 30%. Muito bem. Questão número 6. As contribuições sociais para a Seguridade Social, cuidado. Quais são as contribuições previstas no artigo 149 da Constituição? Contribuições sociais, que podem ser gerais, FGTS, salário e educação, e para a Seguridade Social, que são aquelas do artigo 195 da Constituição. Dos trabalhadores, dos empregadores, sobre a receita do concurso de prognóstico, dos importadores. Né? Então, contribuições sociais, gerais ou para a Seguridade Social, de intervenção no domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. O examinador está se referindo, na questão número 6, às contribuições sociais para a Seguridade Social. Então, vamos lá. As contribuições sociais para a Seguridade Social, letra A, estão entre as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Na verdade, de uma forma geral, não, porque seria só da competência da União. Mas os Estados podem instituir contribuições em benefício dos seus servidores para o regime do custeio do regime previdenciário. Então pode. Por isso é de competência comum. Embora
não seja de todas as contribuições, mas os estados, DF e municípios podem sim. Então, o gabarito da nossa questão número 6 é letra A. Vamos ver os erros das outras, porque você podia ficar na dúvida, mas dos estados e DF é só para os servidores e para o regime do custeio do regime previdenciário. Mas vamos ver se existe uma opção melhor, então. A questão está aí, não é questão inventada, é questão da prova, da FCC. Então, vamos lá. B. Incidem exclusivamente sobre valores pagos a segurados, empregados e avulsos? Absolutamente. O artigo 195 traz 4 tipos de contribuições para a Seguridade Social, cobrada da empresa, do empregador, do trabalhador e dos demais segurados, sobre a receita do concurso de prognósticos, sobre importação, e do trabalhador sobre lucro, da empresa sobre lucro, faturamento, folha de salário. Então, do empregador ou da empresa equiparada sobre lucro, faturamento, folha de salário, do empregado e dos demais segurados, sobre a receita do concurso de prognóstico, dos importadores. São as 4 contribuições: empregadores, trabalhadores, receita do concurso de prognóstico e importadores, previsto no artigo 195 da Constituição. Então, a B está errada, porque não é exclusivamente aqui. Letra C. Não podem, em hipótese alguma, se desvincular do orçamento da Previdência Social. É óbvio que podem, em função do artigo 76 do ADCT, que é a DRU, desvinculação das receitas da União, até dezembro de 2023, 30% está desvinculado, sim. Ok? Letra D. Não incidem sobre gorjetas pagas ao segurado, é lógico que incide, e só incidem sobre o lucro líquido apurado conforme a legislação do imposto de renda? Não. Incidem sobre o lucro, sobre faturamento, sobre folha de salário, sobre receita do concurso prognóstico, sobre o valor da importação e por aí afora. Então, minha gente, não há outra opção melhor do que marcar realmente a letra A. São contribuições de competência comuns da União, Estado, Distrito Federal e Município, muito embora a dos Estados, DF e Município seja muito restrita. É tão somente para o custeio do regime previdenciário dos seus servidores. Muito bem. Bom, aqui, antes de olharmos a questão número 7, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos que vai nos ajudar a resolver a questão. Primeiro, a súmula vinculante número 19 do STF. A taxa cobrada exclusivamente em razão do serviço público de remoção, coleta, tratamento de lixo, etc., não viola a Constituição. Por que não viola? Porque a Constituição, você sabe que o serviço, para que seja faturador de taxa, o serviço tem que ser específico e divisível. Específico e divisível. Então, por exemplo, a taxa de iluminação pública foi julgada inconstitucional porque o serviço, embora seja específico, não é divisível. E o Supremo considera que não é divisível quando não pode ser mensurada a utilização de cada contribuinte. No caso da iluminação pública não tem como. Como é que eu vou saber o quanto a iluminação pública é gasto comigo, ou com a minha casa, ou com os meus familiares? Agora, na coleta de lixo, o STF entende que o governo municipal pode fazer uma pesquisa nas casas, ver o número de pessoas, a renda da família, renda familiar, ver, baseado nisso, a produção do lixo, calcular mais ou menos. Então, julgou constitucional. Mas cuidado, hein? Existem alguns municípios que têm a chamada taxa de coleta de lixo e limpeza urbana. Nesse caso, não, é só a coleta de lixo, exclusivamente para coleta de lixo. Ok? Depois a súmula vinculante número 29 determina o seguinte: é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja uma total identidade, integral identidade. O exemplo que eu sempre dou, a taxa não pode ter base de cálculo de imposto. Então, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Como que eu calculo o valor venal de um imóvel? Eu pego a metragem do imóvel e multiplico pelo valor do metro quadrado do imóvel naquela região.
Então, a metragem e o valor do metro quadrado na região são elementos que compõem a base de cálculo do IPTU, que é o valor venal. O que o Supremo considera é que a taxa pode ter como base de cálculo um desses elementos, ou a área total, ou o valor do metro quadrado, ou a testada, que a gente chama, que é a metragem da frente do imóvel, desde que não haja uma total, uma integral identidade, que é o valor venal. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Questão número 7. O município X cobra taxa por coleta de lixo urbana feito por empresa contratada pela administração municipal. Veja que não se trata de concessão ou permissão, na verdade. A empresa é contratada para fazer o serviço de responsabilidade do município. O tributo é calculado sobre o valor atribuído por lei municipal da lei municipal frente para a via pública do imóvel em que se dará a coleta medida em metros lineares, é a chamada testada do imóvel, a frente do imóvel. O tributo é julgado inconstitucional. A taxa não pode ser cobrada por quê? Essa é uma posição do STF que a gente vai conhecer agora, mas vamos lá. A base de cálculo é semelhante ao valor venal do imóvel, base de cálculo do IPTU. Isso não tem nenhuma proibição, né, nesse sentido. Letra B. A base de cálculo não é apropriada para a prestação de serviço, prestando somente para o caso da taxa por exercício do poder de polícia? Nada a ver isso. C. O serviço público é prestado por particular contratado, sendo, portanto, caso de cobrança de preço público diretamente pelo contratado. Não há uma concessão para o serviço, na verdade. Há uma empresa contratada para fazer o serviço. Não é tarifa. Tarifa ou preço público é quando você paga não ao poder público, mas sim diretamente à empresa, como é o caso do pedágio, passagem de ônibus, metrô, etc. Conta de luz, conta de gás, tarifa ou preço público. Letra C. O serviço público é prestado por particular contratado, sendo, portanto, caso de cobrança de preço público, não é o caso. Letra D. O serviço é, por natureza, indivisível, também não é o caso. O Supremo entende que a coleta de lixo é divisível, vimos na súmula vinculante número 29, né? Só dar uma recordadinha aqui, olha. Súmula vinculante número 19. Cobrado exclusivamente em função da coleta de lixo é constitucional. E letra E, a base de cálculo não tem pertinência com o serviço prestado ou posto à sua disposição. Então, essa é a posição do STF. É uma questão, assim, na verdade, mais jurisprudencial, porque não há essa determinação na Constituição de que a base de cálculo da taxa tem que ter uma pertinência com o serviço prestado, mas é uma posição, então, esse ficou o nosso gabarito. Ok? Muito bem. Então, vejam como é importante fazer esse tipo de questões assim, porque a gente chama atenção para alguns detalhes que, eventualmente, pode, como são provas da FCC, serem cobradas novamente. Para que a gente possa resolver a outra questão, existe um detalhe da Lei Complementar 87, que é o seguinte: na substituição tributária, você tem o industrial, tem o varejista, tem o consumidor. Então, quando o industrial vende para o varejista, ele paga o imposto dele próprio e antecipadamente o imposto que seria devido pelo varejista lá na frente, na substituição tributária. Então, não tem problema com relação a isso, está autorizado pelo artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, se cobrar um tributo antes mesmo que ocorra o fato gerador, sem problema. Só que, se for uma operação interestadual, o substituto vai ter que recolher o ICMS por substituição tributária para outro estado, porque o ST, o substituição tributária, é sempre devido para o estado onde ocorrer a venda varejo. Se o industrial está no estado vendendo para o outro, o varejista está no outro estado, determina a Lei Complementar 87 que o regime de substituição tributária só será aplicado se houver
acordo, convênio celebrado pelos estados envolvidos. Então, na substituição tributária, para que haja isso, até porque esse convênio vai permitir, por exemplo, que um fiscal de outro estado vá lá dentro fiscalizar aquela empresa, porque ela teria que recolher para outro estado através da chamada GNRE. O industrial está recolhendo para o estado onde está o varejista, através da chamada Guia Nacional de Recolhimento entre Estados, GNRE. Então, fiscais do outro estado podem vir no estado do remetente, no estabelecimento do remetente, para ver se ele está pagando. E para que haja isso, tem que haver convênio entre os estados. Muito bem. Então, vamos lá. Questão número 8. Por força de resolução da Secretaria de Receita do Estado do Rio de Janeiro, vigente a partir de 1º de janeiro de 2004, na remessa de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, promovida por contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação, com destino ao Estado do Rio de Janeiro, o varejista está no Estado do Rio de Janeiro, fica atribuída ao remetente, lá do outro Estado, a responsabilidade pela retenção e pagamento do ICMS em favor do Estado do Rio. Muito bem. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico, considerando a inexistência de convênio ou protocolo celebrado pelas unidades da Federação acerca desse assunto, não há convênio. E nós sabemos que a Lei Complementar 87 exige acordo, convênio entre os estados para que haja substituição tributária. Mas, nesse caso, há inexistência de acordo ou convênio. A exigência de recolhimento antecipado do ICMS por contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação, então o Estado do Rio de Janeiro está exigindo que o substituto de outro estado, o industrial em outro estado, recolha para o Rio de Janeiro, através de uma GNRE, antecipadamente o imposto que seria devido pelo varejista que ia ao vender. Legal. Então, a pergunta é a exigência do recolhimento antecipado do ICMS pelo contribuinte estabelecido em outra unidade da Federação é... Então, vamos lá. Letra A, regular. Pois, embora o contribuinte obrigado à retenção esteja situado fora dos limites territoriais do Estado, a mercadoria tem como destino o contribuinte localizado nesse Estado, incluindo, por essa razão, as regras vigentes em seu território. Absolutamente. A legislação de uma unidade da Federação só pode ganhar extraterritorialidade, vigorando em outro território, de outra entidade, se houver convênio, por isso na substituição tributária é exigido, ou se houver disposição prevista em lei complementar sobre normas gerais, como o próprio CTN é. B de bola. É regular a exigência, embora não haja convênio, dado que a legislação tributária do Estado do Rio e do Distrito vigora fora dos respectivos territórios, a não ser que haja limitação imposta por convênio. É exatamente o contrário. A legislação de uma unidade da Federação só pode vigorar do território de outra unidade se houver convênio. E por isso a necessidade da substituição, porque olha só, a indústria está em São Paulo, o varejista no Rio. Se a indústria em São Paulo não recolher imposto devido para o Rio, através da GNRE, a multa a ser aplicada será aplicada pelos fiscais do Rio. A multa prevista na legislação do Rio. Então vejo que a legislação do Rio está ganhando extraterritorialidade, vigorando lá dentro do estabelecimento em São Paulo. Por quê? Porque há convênio entre as unidades da Federação. Ok? Letra C. A atribuição da responsabilidade ao substituto é irregular, pois o Estado do Rio de Janeiro não pode exigir o recolhimento do ICMS por substituto tributário em operação interestadual se não celebrou o convênio ou protocolo normativo com o ente federativo no qual se encontra situado o substituto tributário. Perfeito. Nos termos da Lei Complementar 87, é este o nosso gabarito. Certo? Na opção E, opção D, é irregular, visto que norma interna de um Estado-membro tem eficácia extraterritorial na medida dos limites
estipulados pelos entes políticos em instrumento normativo próprio. Não. A extraterritorialidade, de novo, previsto no artigo 102 do CTN, só pode ser fruto de convênio entre as unidades ou de normas gerais estabelecidas em lei complementar. O próprio CTN, que é uma lei complementar sobre normas gerais, estipula no artigo 120 que um distrito consegue uma emancipação, por exemplo, até que esse novo município tenha a sua própria legislação tributária, a legislação do município que lhe deu origem ganha extraterritorialidade vigorando lá dentro do novo município. Vejam que é uma extraterritorialidade por disposição em lei complementar sobre normas gerais, que é o próprio CTN. Ok? Muito bem. E a letra E é regular, já nem precisaria ler, né? Pois a obrigação antecipada foi instituída por meio de resolução da Secretaria de Receita, hipótese prevista no artigo 9º da Lei Complementar 87, pela qual a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá da edição de resolução. Não. O artigo é muito claro, o artigo 97, o artigo 9º da Lei Complementar 87 está aí, né? Era acordo, convênio celebrado entre as unidades da federação. Legal? Muito bem. Então, minha gente, vamos lá. Continuando, agora vamos para a nossa questão número 9. Cuidado. A Constituição Federal, no seu artigo 155, parágrafo 1º, para a gente resolver essa questão aqui, ela estipula para qual estado tem que ser pago o ITCD quando o fato gerador é a causa-mortes ou doação, que são os dois possíveis fatos geradores de cobrança de ITD. Então, o que determina a Constituição Federal no artigo 155, parágrafo 1º? O ITD é devido a determinado estado no caso de bens imóveis, seja por doação, seja por causa-mortes, se nele estiver situado o imóvel transmitido. Ok? Então não interessa. Se o imóvel está localizado em determinado estado, a este estado será devido o ITCD, seja por causa-mortes, seja por doação. Legal. Agora, também de acordo com o artigo 155, parágrafo 1º, se for bem móvel, será devido para o estado, se for transmissão por doação, para o estado do domicílio do doador. E se for causa-mortes, para o estado onde ocorrer a abertura da sucessão. Se processar a sucessão, abertura da sucessão não, se a abertura da sucessão é a morte, onde se processar a sucessão, ou seja, aonde for aberto o inventário ou o arrolamento. Ok? Isso é o que determina a Constituição Federal. E mais, determina que quando alguma coisa ocorrer no exterior, o bem estava no exterior, o bem imóvel no exterior, o falecimento foi no exterior, o decúbito residia no exterior, o doador estava no exterior, enfim. Vai caber à lei complementar federal regular essa matéria aí, para saber quando será devido para cada estado. Só que essa lei complementar federal ainda não existe. Então, cada estado cria suas regras, normalmente parecidas, mas é muito importante quando você for fazer concurso, por exemplo, você faz de Goiás, você faz para Mato Grosso, você faz do Rio Grande do Sul, do Rio, etc., você verificar naquele estado, né, qual a legislação do ITD, em que circunstância ele considera que, se algo ocorrer no exterior, o imposto será devido para aquele estado. Porque estas duas regras aqui de bens imóveis e de bens móveis têm que ser respeitadas, estão na Constituição. Bom, então vamos lá. Questão número 9. Perseu morava e trabalhava na cidade natal, lá no Rio Grande do Norte. Era casado e tinha 3 filhos. Quando em férias com a família na cidade de Anga dos Reis, veio a falecer em um trágico acidente. A data do óbito foi 15 de junho de 2012. Após sua morte,
por ocasião do processamento do inventário em Natal. Então, o inventário, o arrolamento foi aberto em Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Apurou-se que o Perseu era proprietário de uma casa em Angra dos Reis. Era até escondido lá da mulher dele. Estou brincando, ele tinha uma casa em Angra dos Reis. De um apartamento em Natal. E de uma coleção de moedas raras, bens móveis. Com respeito ao ITCMD, em relação... Então, vamos lá. Vamos, assim, já praticamente respondendo, olha só. Com relação à casa de Angra dos Reis, o ITD será devido para o estado do Rio de Janeiro, situação do bem imóvel. O apartamento em Natal, para o estado do Rio Grande do Norte. E a coleção de moedas raras é bem imóvel. Então, no caso da causa-morte, será devido para o estado onde se processar a sucessão. E, nesse caso, o processamento do inventário foi em Natal. Então, no caso das moedas, bem imóvel, o imposto será devido para o estado do Rio Grande do Norte. Então, imóvel no Rio para o Rio, imóvel no estado do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Norte, moeda para o estado do Rio Grande do Norte, porque lá se processou o inventário. Ok? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos verificar o que está errado, etc, etc. A casa em Angra dos Reis, parcela de 50% do imposto é devido para o estado do Rio de Janeiro, local do falecimento Perseu, e parcela de 50% ao estado do Rio Grande do Norte, local de processamento do inventário. Absolutamente. Em se tratando de bem imóvel, não tem papo. É para o estado da situação do bem. Todo ele é devido para o Rio de Janeiro. 2. Ao apartamento de Natal e à coleção de moedas raras, o imposto é devido ao estado do Rio Grande do Norte. Perfeito. O apartamento, porque o imóvel está lá. E o estado do Rio Grande do Norte, no caso das moedas, porque no caso de bens móveis, é devido para o local onde se processar a sucessão, que foi Natal, Rio Grande do Norte. Ok? Então, a segunda afirmativa está verdadeira. 3. A coleção de moedas raras, o imposto é devido ao estado do Rio de Janeiro. Não, Rio Grande do Norte, bem imóvel, onde se processar o inventário. 4. A casa em Angra dos Reis, o imposto é devido ao estado do Rio de Janeiro, o estado da situação do bem imóvel. Verdadeiro, corretíssimo. E a última. A coleção de moedas raras, o imposto não é devido, em razão de imunidade. Ainda coloca assim, imunidade constitucionalmente prevista. É uma redundância, né? Imunidade já é prevista na Constituição. Mas não há nenhuma imunidade para a coleção de moeda rara. Não existe isso. Bom, então vamos lá. Está correto o que se afirma apenas, então, ora, a primeira está errada, a segunda está certa, porque é devido para o Rio Grande do Norte, a terceira está errada, porque não é devido para o Rio Grande do Norte, onde se processou o inventário, a quarta está certa, que a casa em Angra dos Reis é devido para o Rio de Janeiro, e a quinta está errada, porque não há essa imunidade. Então, o nosso gabarito, letra D de dado. Estão corretas as afirmativas 2 e 4. Ok? Maravilha. Bom, aqui, minha gente, para que a gente possa responder, porque você sabe que a competência para instituir taxas e contribuições de melhoria é chamada competência comum, porque todos podem instituir taxas e contribuições de melhoria, União, Estado, Distrito Federal, Município. No caso da contribuição de melhoria, não tem mistério. Pode ser cobrado pelo ente da federação que realizar a obra, da qual vai resultar uma valorização no imóvel. Mas no caso das taxas, e pela utilização do serviço e pelo poder de polícia, só pode ser cobrado pelo ente da federação que praticar ou exercer o poder de polícia ou que oferecer o serviço. Bom, prestar o serviço. Então, vamos ver a questão de referência a um tipo de serviço. Vamos lá na Constituição Federal, no artigo 23, olha só. É competência comum de União, Estados, DF e municípios. Então, os 4 têm competência de proteger o meio ambiente
e combater a poluição em qualquer de suas formas, e preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, isso é competência comum de União, Estado, Distrito Federal e município. Portanto, em tese, todos se prestarem, né, se exercer essa função, podem cobrar uma taxa, porque é a atribuição deles. Então, vamos lá. Um outro detalhe, a súmula vinculante número 29, sobre a qual nós já tínhamos comentado, mas vamos repetir aqui, que vai ajudar nessa questão. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo próprio de um determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma e outra, né? Então, um dos elementos que compõem a base de cálculo pode ser utilizado, não pode haver uma total identidade. Então, vamos lá. Questão número 10. Com respeito à disciplina legal das taxas, inconstitucional a adoção para cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo próprio de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma e outra. Ele afirma que é inconstitucional, mas é exatamente o contrário do que determina a súmula vinculante número 29. Alega que é constitucional, certo? Letra B. É inconstitucional a taxa cobrada exclusivamente em razão do serviço público de coleta de lixo, remoção, tratamento, etc. Já vimos súmula vinculante número 29. É constitucional. Certo? Eu botei aqui a 19, perdão, súmula vinculante número 19. Né? É constitucional a taxa cobrada exclusivamente em razão da coleta de lixo. Certo? É constitucional. Não é, portanto, a opção está errada. Letra C. É constitucional a cobrança de taxa decorrente do poder de polícia em que haja manutenção pelo sujeito ativo de órgão de controle ou funcionamento, até aí vai indo bem, ficando restrita a cobrança aos contribuintes cujos estabelecimentos foram efetivamente visitados pela fiscalização. É óbvio que não, é óbvio que não. Imagine o seguinte, o poder de polícia determina que não pode colocar bancas de venda, de liquidação na calçada. Imagina se o poder público tivesse que ir a cada estabelecimento verificar isso aí para que pudesse cobrar uma taxa pelo exercício do poder de polícia. É óbvio que não, certo? Poucos fiscais vão de vez em quando verificar aquela situação ali naquele estabelecimento, ok? Não é condição para a cobrança da taxa pelo exercício do poder de polícia, não é uma condição o efetivo exercício do poder de polícia naquele estabelecimento. Letra D. É condicional a cobrança de taxa de fiscalização ambiental sobre o mesmo faturador por União, Estados, Distrito Federal, União e por Estado, pois ambos têm competência para exercer a fiscalização dessa atividade, haja visto se tratar de competência comum, exercida concomitantemente por todos os entes políticos. Está exatamente o que está aqui, ó. Está aqui, artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e município, proteger meio ambiente, etc, etc. Ok? Então, o nosso gabarito da questão 10 é a letra D de dado. Mas vamos ver a última. É inconstitucional a taxa cobrada em razão da prevenção de incêndios por conta instituída como contraprestação e serviço não divisível. Lógico que não há nenhum questionamento com relação a isso, e a taxa de incêndio é cobrada normalmente, até porque vários doutrinadores consideram que a taxa de incêndio não é pela prestação de serviço de ataque e prevenção de incêndio, e sim pelo exercício do poder de polícia. Porque é uma das funções, né, do bombeiro verificar as instalações, fazer fiscalização, etc. Muito bem. Para a gente ir para a próxima questão, que é a última questão a respeito de tributos,
Vamos conversar sobre o dispositivo da Constituição, artigo 160. É vedada a retenção... Antes de lermos o artigo, você sabe que há algo que se chama repartição da receita tributária. A União tem que repassar uma parte do imposto de renda para os estados e municípios, IDF, uma parte do IPI, 10% do IPI, uma parte do IOF sobre o ouro, uma parte da CID sobre combustível. Os estados têm que repassar aos municípios uma parte do IPI que recebe, 25% do ICMS que recebe, 50% do IPVA, o ITR, a União tem que entregar aos municípios, ou 50% ou 100%, dependendo se o município faz a opção ou não, por fiscalizar e arrecadar, enfim. Há todo, nos artigos 157 a 162, há todo a chamada repartição da receita tributária. Bom, então, agora sim, vamos para o artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nessa seção aos estados, DF e municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Então, a União tem que entregar para os estados, ela não pode fazer a retenção disso. Os estados têm que entregar aos municípios, não pode fazer retenção. A União tem que entregar aos municípios, não pode fazer retenção desses valores. Mas o parágrafo único traz exceções. Vamos dar uma olhadinha. Parágrafo único. A vedação prevista nesse artigo não impede a União, os estados, de condicionarem a entrega dos recursos, ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, e ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, que é a aplicação mínima de um percentual da receita em ações de serviços públicos de saúde. Certo? Então, há essa possibilidade de União e Estados fazerem essa retenção dos valores a serem repassados, se houver pagamento de crédito para essas pessoas jurídicas e ao cumprimento desse detalhe da aplicação em serviço público de saúde. Muito bem. Então, vamos lá. Questão 11. O Estado de São Paulo concedeu benefício fiscal às indústrias fabricantes de lancha, já instaladas em seu território, a fim de que essas não transferissem suas fábricas para o estado vizinho, que também concedia os benefícios. Em razão direta desse benefício, a Prefeitura de Lancharia, município que se encontram os fabricantes de lanchas no estado, concluiu que haveria redução no repasse do ICMS feito pelo Estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Porque, primeiro, que a arrecadação do ICMS vai cair de uma forma geral. E, portanto, os municípios vão receber menos. E depois, um dos critérios de rateio do ICMS para os municípios é o valor adicionado de ICMS daquele município. O valor adicionado é o valor, em tese, né, mais ou menos, o valor que o Estado arrecadou de ICMS no território daquele município. Ora, aquele município vai reduzir, porque houve um benefício fiscal para as indústrias, vai reduzir a arrecadação do ICMS do Estado no território daquele município, então ele vai perder com isso o repasse que tem que ser feito. Inconformada com essa situação, a municipalidade ajuizou ação judicial a fim de que não houvesse redução no repasse do ICMS em decorrência desse benefício fiscal. O Estado quer dar o benefício, quer, mas nós não podemos receber menos, alegava a municipalidade. Em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, vamos lá. Aos municípios pertence 20% do ICMS arrecadado pelos estados e eventual redução na arrecadação do ICMS em função do benefício fiscal, estava difícil sair benefício fiscal, acarreta diminuição do repasse. Minha gente, 20% da onde é 25%, não é o repasse do ICMS para os municípios. A redução dos repasses de ICMS decorrerá do fato de que o montante arrecadado pelo Estado e repartido aos municípios será menor, e não propriamente do fato de estabelecimentos fabricantes de lanches estarem estabelecidos no município de Lancharia. Até pode ser que eles consigam vender mais e até aumente a arrecadação, se for o caso.
Esse é o nosso gabarito, mas vamos ver as outras opções. Letra C. A redução do repasse do ICMS arrecadado pelo Estado ao município, em que tenha sido praticado o fato gerador isento em função da concessão do benefício, não fere as previsões constitucionais de repartição da receita tributária. Pois conceder benefícios fiscais relativamente ao ICMS está dentro da competência tributária dos Estados. Cuidado, não é bem assim. Você sabe que os benefícios fiscais relativos ao ICMS, quem concede é o CONFAS, né? Conselho CONFAS, que concede os benefícios fiscais através de convênio entre todos os Estados e DF. Então, o Estado não pode dar unilateralmente um benefício fiscal. Letra D. As parcelas da receita pertencentes aos municípios serão creditadas à razão de 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado. Perfeito. E até 1/4, de acordo com o que dispuser lei complementar, não, é lei ordinária estadual. Não é lei complementar federal. E nem lei complementar estadual, lei ordinária estadual. Letra E. Aos estados é permitida a retenção dos recursos atribuídos aos municípios, sendo inclusive permitido aos estados condicionarem essa entrega ao pagamento de seus créditos. Isso perfeito está aqui, né, lá no parágrafo único do artigo, ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Mas na afirmativa, aos estados é permitida a retenção dos recursos atribuídos aos municípios, sendo inclusive permitido aos estados condicionarem essa entrega ao pagamento de seus créditos, exceto os de suas autarquias, inclusive os de suas autarquias. Certo? Muda só uma palavrinha, o taradão mudou ali o inclusive para exceto. Legal? Então o gabarito letra B de bola. Moçada, com isso nós terminamos a nossa parte 1 desse exercício e, coincidentemente, final também das questões de prova relativas a tributos. E na parte 2 vamos continuar aí com os exercícios a respeito de competência tributária, então. Até lá. Clique lá.